Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero, meu nome é Olavo e vamos para a segunda aula de funções modulares. Agora, nessa aula, nós vamos estar interessados em trabalhar com a noção de gráfico dessas funções e também com as equações e inequações que podem envolver a noção de módulo. A noção de gráfico é uma noção extremamente simples, porque na verdade, se você tem uma função f de x igual ao módulo de uma outra função g de x, qualquer que seja essa função g de x, a única coisa que este lado aqui, que representa esta função, não pode ser, é menor que zero. Ele não pode ser menor que zero. Então, uma boa ideia para traçar esse tipo de gráfico é simplesmente traçar o gráfico da g. Tracem o gráfico da g, que é exatamente o que foi feito aqui na imagem. Só que nós sabemos que se g de x é menor que zero, que é exatamente esse ponto que está aqui, a função módulo vai justamente rebater esta função no eixo, com relação ao eixo das abscissas, fazendo com que g de x seja, na verdade, elevado em menos g de x. Então, como g de x é medido neste eixo, menos g de x vai ser rebatido para esse eixo aqui. Então, por exemplo, aquilo que é menos 6 se transforma em mais 6. O que é menos 10 se transforma em 10. E assim, o que a gente obtém, então, é este gráfico, este pedaço do gráfico que está aqui. E o gráfico completo, então, fica representado por essa seção mais cheia aqui. Isso vale para uma função linear, como foi apresentado, mas é exatamente a mesma coisa para uma função que seja, por exemplo, quadrática. Pode ser exponencial também, não faz nenhuma diferença, só que a função exponencial, por exemplo, não pode ser negativa, né? Mas vejam, no caso dessa função quadrática, nós temos uma situação em que nós temos uma f de x que é igual a x ao quadrado menos 4 em módulo. Então nós podemos simplesmente pegar uma f de x que é igual a x ao quadrado menos 4, traçar os gráficos pegando as raízes. x1 é igual a 2, x2 é igual a menos 2. Aqui estão no gráfico as raízes. Nós sabemos que ela tem concavidade para cima. Então o gráfico desta função seria simplesmente este gráfico que eu estou desenhando aqui. Acontece que essa parte aqui, como nós vimos, é negativa. E essa parte, o módulo, então, vai fazer rebater com relação ao eixo das ordenadas. Então, aquilo que está negativo, sobe positivo. Negativo, sobe positivo. E o gráfico, então, fica sendo representado por essa parte que eu estou agora desenhando em vermelho, que é o gráfico do módulo. Evidentemente que podem existir gráficos de funções um pouquinho mais complexas que vão exigir um pouquinho mais de trabalho. Mas vamos dar uma olhada aqui nas equações modulares e deixemos para os exercícios a consideração de gráficos um pouco mais complexos. Então vamos supor que eu tenha essa equação modular, ali representada ali em cima, escrita dessa maneira. Ora, é só usar a definição, nada mais. Por isso eu disse na aula passada que a definição é muito importante. Porque nós temos aqui simplesmente a noção de que menos 2x mais 5, ele vai ser igual a x, ou menos 2x mais 5 vai ser igual a menos x. São as duas possibilidades, pela definição de módulo. Então nós resolvemos essa equação
obtemos que x é igual a 5/3 e resolvemos esta equação e obtemos que x é igual a menos 5, ou mais 5, mais 5. É isso? Exatamente, mais 5. Então, o nosso conjunto de solução, ele é igual a x, pertencente aos reais, tais que x é igual a 5, ou x é igual a 5/3. Todos os problemas vão seguir exatamente essa ideia. Uma outra maneira de ver este mesmo problema é o seguinte. Ora, eu tenho uma função f de x que é módulo de menos 2x mais 5. E eu vou depois igualar essa função ao x. Não vamos nos preocupar com isso agora não. Eu sei que para tirar o módulo eu tenho que colocar menos 2x mais 5. Se x for maior que menos 2x, perdão, mais 5 for maior que 0. E eu coloco isso como sendo menos 2x mais 5, se x for, se menos 2x mais 5 for menor do que 0. Ora, na verdade, eu posso organizar essa mesma abordagem aqui e colocá-la na forma como está lá em cima e dizer que este aqui tem que ser igual a x, este aqui tem que ser igual a x também, porque a minha função original é que f de x é igual a x, pouco importa quem é o f de x. Esta equação em que se faz essa igualdade aqui é exatamente esta. Esta equação que se faz essa igualdade aqui é exatamente essa. E no final das contas, pouco importa o que foi colocado aqui como sendo os pontos característicos para a divisão. Seja ela qual for, a função tem que ser igual a x. Então está aqui. A única diferença é que desse caso aqui eu coloquei o sinal do lado direito, enquanto que aqui eu estaria colocando o sinal do lado esquerdo. Mas os dois métodos são equivalentes, certo? Ok. Vamos pensar numa situação em que agora você tem módulo dos dois lados da equação modular. Não muda absolutamente nada. Você tem então que o módulo de 3x mais 1 é igual ao módulo de x menos 3. Ora, as duas equações modulares eu posso escrever simplesmente que 3x mais 1 é igual a x menos 3, mas eu posso escrever aqui também que 3x mais 1 negativos é igual a x menos 3. Tanto faz, porque se eu tirar o módulo aqui, eu obtenho exatamente isso que eu tenho aqui em cima, não é verdade? Veja, se eu colocar aqui módulo, eu obtenho o que está lá em cima. Se eu colocar aqui módulo, eu obtenho o que está lá em cima. Então, é verdade, essas duas situações, e elas fecham as possibilidades. Então, 3x mais 1 é igual a x menos 3, e menos 3x menos 1 é igual a x menos 3. Então, eu posso resolver isso daqui, a primeira, que vai ficar como 2x igual a menos 4, x igual a menos 2. Eu posso resolver a de baixo, que vai ficar menos 4x é igual a menos 2, x é igual a meio. Que são as duas soluções do meu problema. Então, é sempre a mesma coisa, tá? Quando se trata de inequações, nós temos que tomar só aquele cuidado de abrir corretamente a nossa desigualdade, retirando o módulo de forma adequada. Então vamos pegar um exemplo, que essas coisas são mais fáceis de serem percebidas com um exemplo. Vamos pegar o exemplo de 3x mais 2 maior que 5. Ora, isso é verdade se
3x mais 2 for realmente maior que 5, ou 3x mais 2 for menor, que menos 5, certo? Então, vamos, por exemplo, 3x mais 2 foi igual a menos 10. Se eu tomar o módulo de 3x mais 2 foi igual a menos 10, e eu tomar o módulo aqui, o que vai acontecer? Módulo de menos 10 é igual a 10, não é isso? E 10 é maior que 5. Então, é por isso que eu escrevi esse caso que está aqui. Agora é só resolver, são duas inequações. A primeira delas nos fornece 3x é maior que 3, x tem que ser maior que 1. A segunda nos dá 3x é menor que menos 7, x é menor que menos 7 meios. Na solução, então, pode ser colocada pegando-se os dois pontos característicos, importantes. Os intervalos são abertos, né? Vejam aqui, intervalos são abertos. Então, eu não pinto as bolinhas, e x maior que 1 eu obtenho essa parte. X menor que menos 7,5, essa parte. E com isso eu resolvo a situação. As outras equações são resolvidas exatamente da mesma maneira. E não acredito que vá haver nenhuma dificuldade com a parte de funções modulares, equações e inequações modulares, não. Muito obrigado por assistir.